Olá pessoal, na aula de hoje então a gente vai trabalhar aí dois assuntos. Primeiro, corrente elétrica, certo? E o segundo, a gente vai trabalhar aí circuitos elétricos. Bom, o que seria então a corrente elétrica? Corrente elétrica então é a gente analisar a carga em movimento. O que seria essa carga em movimento? Então, você tem aí num circuito, você tem aí cargas que se deslocam aí de um sentido positivo para um sentido negativo ou vice-versa, né? Dependendo aí do tipo de carga. Porém, como que a gente analisa essa condição de movimento, essa carga em movimento, esse deslocamento dessa carga, certo? Quando que essa corrente elétrica ela influencia? Então, se a gente pensar como que é feita a medida para você obter a corrente elétrica. Então, entre esse espaço aqui das duas canetas, eu coloco um medidor. E nesse medidor vai passar determinadas cargas aqui, certo? E essas cargas vão ser controladas aí, como se fosse um contador, né, de cargas. Então a gente vai ter aí quantas cargas passaram num determinado intervalo de tempo. Então o que seria, então, ao pé da letra, né, a definição de corrente? A quantidade de carga, certo? Pela variação do tempo. Quantidade de carga, então, seria quantidade de carga final menos a quantidade de carga inicial. E o tempo, que a gente já conhece, é o tempo final menos o tempo inicial. Então, geralmente, pessoal, o problema ele tem que te dar essas condições para você poder trabalhar. Então, a quantidade de carga que vai ser passada, o tempo que leva, né, para essa carga sair de um ponto e chegar até o outro, no caso aqui, sair do positivo e chegar até o negativo, beleza? Então, se a gente sabe que a unidade de carga é dada por coulombs, ou coulombs, né, que a gente fala, e a unidade de tempo é dada em segundos, qual seria a unidade, então, de carga? De corrente, né, que a gente fala. A corrente ela é dada em ampere, beleza? Então, 1 ampere, ele corresponde a 1 coulomb, certo? Que passa em 1 segundo. Beleza? Pessoal, um outro ponto que a gente tem que trabalhar aí, ele tem que ser um pouco mais detalhado, é em questão do sentido da corrente. Beleza? Bom, eu tenho duas notações para esse sentido. Se a minha carga ela vai, nessa situação, do sentido positivo para o sentido negativo, eu vou ter que o meu sentido da corrente é o convencional. Certo? Agora, se o sentido da carga ele for adotado do negativo para o positivo, a gente fala que a gente vai ter o sentido real. Beleza? Então, por que essa anotação? Porque foi determinado que as cargas, elas, na verdade, elas saem do polo de menos potencial para o polo de mais potencial. Porém, os elétrons, certo? Eles se deslocam de uma determinada maneira, certo? Então, para a gente poder trabalhar aí, você vai ter situações onde vai ser utilizado o sentido real e situações onde vai ser utilizado, certo? O sentido
convencional. Quando que eu analiso o sentido real ou sentido convencional? Bom, os elétrons sempre vão do menos para o mais. Então, os elétrons, eles sempre vão seguir o sentido real, beleza? As cargas elétricas negativas, ou os elétrons, beleza? O sentido convencional a gente trata como sentido da corrente elétrica. Ela sempre vai do positivo para o negativo, beleza? Pessoal, seguindo aí ainda, a gente tem para continuidade aí, que a corrente elétrica ela é dada em ampere. E esse ampere pode ser representado também pela letra A, beleza? A maiúsculo. Bom, seguindo ainda na nossa aula, segundo o assunto de hoje, circuitos elétricos. O que seria um circuito elétrico? Circuito elétrico é a junção, né, de três condições. Um condutor, que seria a fiação, né, do teu circuito. Um gerador, né, quem produz a energia, quem gera a energia para o circuito. E por último, a gente tem aí o receptor. O que seria esse receptor? Quem recebe, né, quem utiliza essa energia para poder fazer determinada função. Um exemplo que a gente vai ter aí, então, condutor. Vou ter fio de cobre, ferro é um excelente condutor, beleza? O alumínio também. Metais, no geral, eles apresentam uma boa condutividade, certo? Gerador, o que a gente vai ter de gerador? Pilha, bateria, uma usina hidrelétrica, beleza? A gente tem aí o sol para transformar a energia solar em energia elétrica, entre outros aí, beleza? E o que seria o nosso receptor? Bom, um celular, um computador, um fogão, uma geladeira, uma lâmpada, tudo isso é um receptor, porque ele recebe a energia e converte ela em algo utilizável, beleza? No caso, por exemplo, de um computador, ele vai transmitir a energia e transformar ela em som, transformar ela em mensagem, transformar ela em imagem, beleza? No celular, mesmo esquema. Num fogão, onde que eu uso energia elétrica? Existem fogões que eles já são elétricos hoje. Você não precisa mais acender, não precisa mais ter um isqueiro, um fósforo para poder acender o fogão. Ele acende sozinho. Existem fogões hoje de indução que nem utilizam mais gás. Eles simplesmente aquecem uma panela utilizando a indução eletromagnética, que é um assunto que a gente vai trabalhar futuramente aí, certo? Pessoal, então entender aí que a gente vai ter uma corrente elétrica, né, que vai percorrer aí o nosso circuito, e essa corrente elétrica ela vai fazer aí o sentido do condutor, ou ele sai, certo, do gerador e chega até o receptor, certo? Ou esse condutor ele sai, passa por mais de um aparelho, certo? E chega do outro lado do nosso gerador. Um exemplo aí numa bateria. A bateria, você não tem o polo positivo e o polo negativo. Quando você vai ligar ela, você tem que saber a posição de polo positivo e polo negativo para você poder ter, certo? A condução. Outra situação que a gente tem aí é numa fiação de casa mesmo. Você tem que saber respeitar aí qual que é a ligação para poder funcionar aí determinados aparelhos. Respeitar, por exemplo, uma condição que a gente tem aí, se o aparelho ele é 110, 220, então vai ter a quantidade de fios que você vai ter que ligar. Existe o aterramento, que a gente fala que é o fio terra, certo? Entre outros. Mais um resumo sobre circuito elétrico. Todo circuito ele tem que ter um gerador, um condutor e um receptor, certo?
Tudo bem, pessoal? Então, a gente continua aí numa próxima aula com o assunto posterior a circuitos elétricos. A gente vai voltar a falar bem de circuitos elétricos ainda, principalmente em circuitos simples, circuitos complexos, que aí entra circuito em série, circuito em paralelo, beleza? Circuito misto, que são circuitos um pouco mais complexos. Obrigado e até a próxima aula.